Quando os pensamentos secretos de uma mulher. Você não pode imaginar a variedade de tratamentos de tortura a que ela foi submetida. Tornam-se atos horríveis. Isso soa como uma pessoa realmente cruel. Matar vira um prazer. Abra! Ela se sentia bem, causando uma dor terrível. Essas verdadeiras mulheres assassinas são atraídas por atos sádicos. Elas sentem prazer com a dor. As verdadeiras mulheres assassinas. Prazer com a dor. Londres, Inglaterra. No século XVIII, dar à luz era uma questão de vida ou morte. Os pobres da cidade têm sorte de ter Elizabeth Brownrigg para ajudar. Ela era parteira oficial dos pobres em St. Dunstan. Ela é muito respeitada por seu trabalho. Mas Elizabeth, o marido, tem um segredo sombrio. A comunidade confia em Elizabeth. Olá, Sr. Jenkins, como vai? Ela cuida dos órfãos da igreja local. Deixe-me apresentar sua nova aprendiz, senhorita Mary Mitchell. Prazer em conhecê-la, madame. Eles colocavam crianças como aprendizes nas casas, onde eram postas para trabalhar. Ela parece um pouco mais. Nos anos 1760, era uma forma de dar às crianças indesejadas uma segunda chance. Muitas crianças eram bem tratadas, tornavam-se parte da família, tornavam-se seus filhos, mas também havia os infelizes. Está preparada para trabalhar? Estou sim, senhor. Comece aqui. Longe de olhares curiosos, Elizabeth não é confiável. Ela trata suas jovens criadas como escravas. Manter a casa, limpar, cozinhar, esfregar, todo tipo de coisa ao estilo Cinderela que você pode imaginar. Só que aqui não tinha fada madrinha. Vocês são muito lentas. Ai, deixem isso para amanhã. Levantem! Para as encarregadas de Elizabeth, a provação nunca acaba. Elas passam fome e dormem no chão do porão. Saber que a vítima passava fome no porão, procurando migalhas, procurando água, a excitava. E ela provavelmente dormia muito bem. Pior ainda, Elizabeth sente prazer infligindo dor. Meu amor, eu vou mostrar como se faz. Ela transformava isso em ocasiões para se deleitar com a tortura. E batia naquelas meninas até que seu braço não aguentasse mais segurar o chicote. Na casa dos Brownriggs, torturar funcionários é assunto de família. O sofrimento adora companhia. E Elizabeth queria compartilhar o que estava acontecendo. Ela envolveu os dois homens mais importantes da sua vida, seu marido e seu filho, naquele seu comportamento cruel. John Brownrigg era um homem fraco que vivia à sombra da esposa. O filho era outra questão. James e Elizabeth pareciam se revezar nos castigos às aprendizes. As meninas passavam fome. Elas não recebiam roupas adequadas. Ela era muito intolerante, então sempre que elas faziam qualquer coisa errada, eram espancadas. Em um exemplo notável, Mary Mitchell foi acusada de comer umas castanhas que estavam no quarto do filho. Tal ato foi considerado roubo e tinha que ser punido severamente. Após esse incidente, ela foi espancada terrivelmente.
Em outra situação, uma das meninas retrucou e a senhora Brownrigg cortou sua língua com uma tesoura. Quando não aguenta mais, uma das garotas foge. Mary Jones escapou e foi levada de volta pelo orfanato. Havia alguém procurando por Mary Jones. No orfanato, ela conta sua história de terror. As pessoas do orfanato ouviram e levaram Mary Jones de volta, com uma advertência aos Brownriggs, que era a opção legal que eles tinham para controlar o uso de aprendizes pelos Brownriggs. Mas Elizabeth é um pilar de respeitabilidade. Poucos acreditam em Mary. Eles eram uma família respeitável de comerciantes e assim a sua palavra ou a falta de palavra foi simplesmente aceita. Surpreendentemente, a igreja envia a Elizabeth outra órfã. Mary Clifford, de 14 anos. Garota burra! Havia algo em Mary Clifford que irritava a senhora Brownrigg. Seus espancamentos eram incessantes. Tudo o que ela fazia era verificado. Garota burra! Isso não é incomum para mulheres que abusam de crianças, incluindo mães. Elas podem ter muitas vítimas potenciais, mas se concentram em uma para destruir. A vida lamentável de Mary está prestes a piorar muito. É muito difícil imaginar a variedade de tratamentos de tortura a que ela foi submetida. Anos 1760, Londres, Inglaterra. A parteira de classe média respeitada, Elizabeth Brownrigg, esconde algo sombrio. Ela tortura jovens criadas. Você não vai comer isso? Assim como fazem seu marido e filho. Embora todas as aprendizes de Elizabeth sofressem abusos inimagináveis, ela focava a sua raiva e sadismo em uma, Mary Clifford. Você acha que é mais bonita que nós, não acha? Acha sim. Você fingiu por causa do rostinho bonitinho. Você se acha muito melhor do que nós. Você não é nada. Infligir dor excita Elizabeth. Você não é nada. Você não é nada. Você não é nada. Você é uma bruxa. Ela fica excitada pelo poder e pelo sofrimento. O sadismo sexual é uma condição em que o indivíduo se excita ao infligir dor emocional, física ou sexual em uma vítima indefesa. O marido de Elizabeth, John, e o filho, James, também participam. Não é o que causam a vítima, é a reação delas que os excita. Por quase um ano, Mary, de 14 anos, é brutalmente torturada. Sempre que um corpo é suspenso pelos braços ou mãos, há o desconforto óbvio de estar preso. Perdeu a fala? Mas, mais importante, a saturação de oxigênio vai cair porque a pessoa não consegue respirar corretamente. Mary é abandonada no porão.
Seu corpo está coberto de feridas abertas e pútridas. Seria bem provável que um indivíduo que foi repetidamente espancado, mal alimentado e preso desenvolvesse uma infecção por causa de seus ferimentos. Ele poderia ter infecção nos pulmões, pneumonia, infecção no cérebro, meningite ou encefalite, e a morte viria pouco tempo depois. Um padeiro local vê Mary. Ela está quase morta. Ele alertou a paróquia. Senhora Brownrigg! Oficiais da paróquia foram à casa e exigiram que os Brownriggs mostrassem Mary Clifford. Confrontados pelos oficiais, os Brownriggs se fazem de Ela desentendidos. estava nua e espancada. Isso é um grande absurdo. Talvez você tenha visto a nossa criada, Mary Mitchell. Deve ter sido ela. O Sr. Brownrigg inicialmente nega que ela esteja lá. Depois acaba trazendo Mary Mitchell e diz que era ela que eles procuravam. Mary, está tudo bem com você, querida? Esta não é Mary Clifford. A garota que eu falei está em condição bem pior. O padeiro esperto percebe a mentira. Senhora Brownrigg, onde está Mary Clifford? Eu já disse, não há ninguém aqui com esse nome. Não minta, senhora Brownrigg. Onde está Mary Clifford? Não posso tirá-la da manga. Ela não está aqui. Brownrigg, saia do caminho. Eu não o convidei para entrar. Mary Clifford! Finalmente, após a busca na casa, eles encontraram Mary no porão. Ela estava muito fraca, não conseguia falar, mas ainda estava viva e foi levada para a casa do paroquiano. Mary. Mas o resgate foi tarde demais. 4 dias depois, Mary Clifford, de 14 anos, morre por causa dos graves ferimentos. A polícia prende Elizabeth, John Brownrigg e o filho, James. Eles são acusados de assassinato. Elizabeth Brownrigg insistiu que o problema não era ela, eram as criadas ruins. As criadas eram ruins, desrespeitosas e preguiçosas. E só o castigo físico as fazia trabalhar. O pensamento da época determina quem é culpada. Monitorar as criadas era a responsabilidade da mulher e apenas ela é condenada. Os 2 homens saem livres. Em 13 de setembro de 1767, Elizabeth Brownrigg é sentenciada à morte por enforcamento público. Algumas das pessoas que viram Elizabeth ser executada gritaram que desejavam que sua alma queimasse no inferno. Acho que podemos contar com isso. Elizabeth Brownrigg, que já foi admirada pela generosidade, agora é lembrada como um monstro. O governo faz dela um exemplo ao deixar seus restos às vistas do público. O esqueleto dela foi uma atração turística por anos. As pessoas eram atraídas ao espetáculo dessa mulher que sentia prazer em abusar de crianças que estavam sob seus cuidados. Ela era uma mulher malvada por excelência, e a memória de Elizabeth Brownrigg ficou enraizada nas classes trabalhadoras de Londres por bem mais de 100 anos. Quando uma mulher tem sede de vingança... Tudo que Carrie Dalton quer, Carrie Dalton consegue. Você vendeu as minhas coisas! Você me
E está descontrolada. A própria Carrie admitia que ela era maluca. É melhor sair de seu caminho. Quem cria esse tipo de coisa na mente? A gente vai usar ácido de bateria. Isso me soa como uma pessoa realmente cruel. Há sociedades dentro de sociedades. Subculturas onde pessoas no limite encontram um amigo. Talvez até proteção. Não sei o que fazer. Eu não tenho onde ficar. Em 1988, em Live Oak Springs, Califórnia, Irene May, de 23 anos, não tem onde ficar desde a prisão do marido. A Irene Melanie May tinha 3 filhos. Perdeu a guarda deles por ser considerada incapaz como mãe. Tá bom. Você pode ficar na minha casa. Vale. Mas só até o Rob voltar. Tá. Irene usa metanfetamina. Mas isso não preocupa sua colega, Carrie Dalton, de 28 anos. Obrigada, Carrie. Ela casou 2 vezes. Acho que teve 5 filhos com 3 homens, todos felizmente criados por outra pessoa e não Carrie. Carrie também usa droga. A dupla está num caminho sem retorno. Pesquisadores e médicos acreditam que essa droga por si só tem a capacidade de abrir os portões do inferno. Ela tinha a reputação de durona, disposta a fazer qualquer coisa para ter o que queria. Ela não respeitava outras pessoas. Por que estão demorando tanto? Eles falaram que ia ser só 1 hora. Por quê? Se alguém não conhecesse Carrie Dalton e me perguntasse sobre ela, eu diria: fique longe dela, o mais longe possível, e nunca a veja novamente. Ela vai derrubar você, de qualquer jeito. Você tá tomando a minha cerveja? Você é uma parasita! Você só veio aqui pra pegar as minhas coisas! Desculpa, Carrie, eu ofereci. Eu ia comprar mais depois. Você sempre vai comprar mais depois, não é? Vocês são um bando de parasitas! Tá legal, chega. Eu vou comprar mais cerveja, tá? Eu não quero mais cerveja! O que eu quero é minha droga! Pega aí, amor. Por que você demorou tanto? Sai daí! O namorado de Carrie, Mark Tompkins, fica ao lado dela, mesmo quando Carrie é presa por posse de drogas. Na ausência de Carrie, Irene continua a decair, gastando seu dinheiro em drogas. Ela começa a vender itens da casa para comprar droga. Quanto custa? Eu faço por 10. Ela fez uma venda de garagem e vendeu muitas coisas. Aparentemente, as joias da Carrie também. Isso é piada. Eu te dou 5. Tá, tudo bem. A vitória dura pouco. Cadê minhas coisas? Quando Carrie é solta, ela vê que algumas coisas sumiram. Cadê as minhas coisas? Cadê? Ai, alguém mexeu aqui! John! Cadê as minhas coisas? Você tá me ouvindo, John? Cadê as minhas coisas, caramba? Fala! A Irene vendeu. Ela o quê? Irene, sem querer, libertou um monstro. Eu tô falando sério. Vou matar aquela idiota. Ela vai se arrepender de ter nascido. Ela ficou muito ofendida com tudo aquilo. E, aparentemente, ela levou aquela raiva adiante e usou como motivo para fazer o que ela fez. Isso faz sofrer muito e demora horas e horas pra... Carrie e o namorado Mark
alimentados pela droga, começam a planejar a vingança. Tá bom, a gente vai usar ácido de bateria. E se não der As coisas foram crescendo e, quando passaram de certo ponto, não dava para voltar atrás. Ah, lá vem você querendo me convencer a usar isso aí. A maioria não pensa em matar alguém porque acha que a pessoa roubou suas joias. Para Carrie, virou um objetivo que a consumia. – 26 de junho de 1988, em Live Oak Springs, Califórnia. Sinto saudade deles. Demais. Uma frágil aliança entre duas drogadas está prestes a ruir. E aí, Irene? Me dá um cigarro. Irene mora com um monstro da metanfetamina. Põe na minha boca. Que quer que ela assuma. Não tá me ouvindo? Carrie Dalton começa a intimidar a Irene. Carrie ficou muito irritada com Irene, achando que a amiga tinha penhorado algumas de suas joias e talvez roubado suas drogas. Isso foi o que bastou. Me dá outra cerveja. Eu vou pegar. Não! Eu quero que a Irene pegue. As drogas custaram a Irene, seu marido e seus filhos. Mas agora podem custar a sua vida. A Irene havia dito para Joanne que estava morrendo de medo e que aquelas pessoas iam matá-la. Sabia o que ia acontecer. Senta. Quê? Como assim? Senta! A gente pega mais na volta, tá? Carrie está drogada. Ela não sente empatia por seres humanos e tem uma raiva crescente que precisa satisfazer. Não fui eu, não. Você vendeu minhas coisas. Não, eu não vendi. E me entregou pros policiais, sua idiota! Não, Carrie. Não, Carrie, eu juro. Carrie, eu juro. Não fui eu. Eu juro. Você errou feio, mentindo pra mim. Carrie! Você vendeu as minhas coisas! Não, Carrie! Carrie é sádica. Ela gosta de machucar as pessoas. Sua mentirosa! Isso vai ensinar você a falar a verdade! Não bastava para Carrie apenas matar Irene, porque ela estava irritada. Ela queria puni-la. E foi aí que veio a tortura. Você vai me dizer a verdade agora, não vai? Ah, você Carrie vai! quer brincar com companhia. Ela convida o namorado, Mark, e a amiga, Sherry Baker. Eles veem uma cena assustadora. Havia um fio de extensão elétrica que havia sido cortado e depois conectado. Quando uma pessoa é exposta a uma descarga elétrica, ela sofre um choque e isso queima. É uma dor extraordinária, muito forte. Vai, gente! Vai logo! Vamos logo! Vai! Isso! Ah! Sem dor! Vai! Você tá gostando? Irene May foi torturada. Foi espancada na cabeça com uma frigideira, a ponto de amassar o fundo da frigideira. Cheryl acha difícil dizer não. Cheryl Baker disse que sentiu que se não se envolvesse naquilo, ela seria a próxima vítima. Quando uma pessoa é atingida muitas vezes, os ossos são empurrados, esmagados, quebrados. Esse tipo de ferimento causa hemorragia e sangramento. Por que ela não morre? Qual é o problema? As membranas que revestem os ossos contêm todos os nervos. Então, se há um impacto nos joelhos e fratura da patela, você vai sentir uma dor intensa, isso sem falar no sangramento resultante. Tenta você, Cheryl! Atingida com um martelo, eletrocutada e espancada, Irene May ainda não morreu.
Não quero pensar o que se passava na cabeça de Irene May enquanto isso acontecia. Era extremamente doloroso e extremamente prolongado. Alguém quer ácido? A Sherry devia ter as honras. Carrie tem mais uma virada sádica. Vai, Sherry! Vai! Carrie aparentemente foi ao carro pegar ácido de bateria. Bom. Quem cria esse tipo de coisa na mente? Isso soa como uma pessoa realmente cruel. A tortura continua por horas, até Mark acabar com ela. Ele foi e encerrou com uma chave de fenda e pisou no pescoço dela para acabar o sofrimento. O pesadelo alimentado pelas drogas acaba. A forma que a Irene foi morta, envenenada, espancada e torturada antes de morrer, não é incomum em crimes cometidos por viciados em metanfetamina. Eles ficam absurdamente violentos. Nos 3 anos seguintes, o crime permaneceu um segredo no círculo. Mas logo um deles sucumbiu à culpa. Cheryl Baker forneceu muitas informações sobre quem foi morta, por que foi morta, como foi morta e o que houve com o corpo. Cheryl Baker entregou Carrie e Mark. Em troca, ela se declarou culpada e foi condenada a uma pena de 15 anos à prisão perpétua. Mark Tompkins foi declarado culpado de homicídio qualificado e condenado de 25 anos à prisão perpétua. Carrie Dalton foi condenada à morte pelo assassinato em 23 de maio de 1995. Ela é cruel. Ela é má até o âmago e foi má por muito, muito tempo. Carrie está no corredor da morte, na prisão para mulheres da Califórnia. Ela está quase onde deveria estar. Ela precisa estar na câmara de execução da prisão. Chegou a hora de ela ser punida pelo que fez. E, para mim, a única punição possível para ela é a morte. As drogas transformaram Carrie Dalton em assassina ou apenas liberaram sua natureza? Carrie provavelmente estava no caminho de se tornar uma assassina quando chegou à adolescência, mas o uso de metanfetamina selou seu destino. Quando crianças não são amadas, os vizinhos diziam ouvir as crianças gritarem. Mas rejeitadas. Ela era um monstro sádico. Abre essa boca! Jovens vidas podem estar em risco. O sentimento avassalador na comunidade era de que ela era um monstro. Adelaide, Austrália. Nos anos 1890, a mulher deveria apoiar o marido em tudo. Mas não Martha Randall. Ela tem um caso com o vizinho. Martha Randall mantinha uma relação longa e sexual com Tom Morris. Tom tinha sua família, mas não resistia a Martha. Ele devia ter visto alguma coisa nela, porque todo mundo a odiava. Como pôde fazer isso comigo e com as crianças? O caso secreto dura uma década. É claro que eu gosto até de que a você. mulher de Tom descobre.
e exige uma atitude. Precisamos ficar longe daqui e longe daquela mulher. A senhora Morris exigiu que eles se mudassem para longe daquela mulher. Eles se mudaram de Adelaide para talvez o lugar mais remoto que conseguiram achar na Austrália, em Perth. Isso vai te deixar feliz? Pai. Tom leva a família a 2.700 quilômetros para Perth, no velho oeste da Austrália. É uma cidade em expansão. O oeste da Austrália estava em expansão porque as minas de ouro em Coolgardie e Kalgoorlie tinham sido descobertas. O que aconteceu? Conseguiu um emprego! Há muito trabalho para carpinteiros como Tom. Vem aqui, pequenininha. Vou poder ter meu cavalo de balanço? Um cavalo de balanço? Com Marta longe, Tom se dedica à sua família. O que temos de sobremesa? A família Morris não poderia estar mais feliz. Mas em um ano, o passado voltou para assombrá-lo. Oi, Thomas. Marta. Martha Randall abandonou o marido e os 2 filhos em Adelaide e foi para Perth. Logo, eles reiniciaram o caso. De volta à tentação antiga, Tom decide deixar de vez a esposa. Prestem atenção, crianças. Mas fica com as crianças. A Marta vai dizer uma coisa pra vocês. Escutem a Marta. De agora em diante, me chamarão de mamãe. Marta assume o casamento e os filhos. Mas e nossa verdadeira mãe? Ela se foi. Se foi. Ela não vai voltar. Eu sou sua mãe agora. Aquele dia foi o começo do fim para as crianças Morris. Eles ficaram sujeitos à ira cruel dela. Agora pro quarto. Martha Randall era a própria madrasta malvada. Parecia que tinha saído das páginas de um conto dos irmãos Grimm. Saia daí. Marta não tolera nada. Eu disse que já chega, não disse? Não disse? Para de machucá-la. Você não manda na gente. Você não é nossa mãe. Ai! E Anne, de 7 anos, logo descobre isso. As crianças eram chicoteadas, espancadas e surradas por aquela mulher terrível. Dentro de praticamente pouco tempo, elas estavam desnutridas, muito doentes, pálidas e sofriam de tosse e dores de garganta. As crianças ficam ainda mais vulneráveis doentes. O médico sugeriu que toda noite a madrasta passasse um remédio na garganta de Anne. Por favor, não esfregue. Isso dói. Naquela época, tratar a garganta com uma escova era comum. Para Marta fazer o que ela fez, aquelas crianças só podiam estar amarradas. Foi o que o médico mandou, Anne. Abra a boca. Abra essa boca! Ela não está aplicando remédio, e sim ácido. Mais! Os vizinhos diziam ouvir as crianças gritarem. E imaginam a cena, devia ser horrivelmente doloroso. Abra! Marta sente prazer com a dor das crianças. E é só o começo. Marta torturava essas crianças porque isso a fazia sentir-se bem. Está melhor? Infligindo uma dor horrível a crianças indefesas. Martha Randall largou a família
e foi atrás do amante Tom a 2.700 quilômetros, em Perth. O casal passa a morar junto e Martha se torna mãe dos filhos de Tom. Mas ela é a madrasta cruel. Julho de 1907. Quando Anne fica com a garganta inflamada, os médicos acreditam que seja difteria, uma doença comum da época. Mas Anne não está doente. Martha está envenenando com ácido. Um único gole de ácido clorídrico quase que imediatamente faz o indivíduo começar a cuspir sangue e a ter bolhas horríveis dentro da boca. A pressão arterial cai e a pessoa fica hipotensa. Fica confusa e com dor de cabeça. Acaba ficando desorientada. E isso rapidamente leva à morte, normalmente por baixa pressão sanguínea. Semanas depois da morte de Anne, a irmã Olive fica muito doente. Mas ninguém suspeita de nada. Desculpe, Sr. Morris, nada mais pode ser feito. Parece que ela tem difteria. E novamente o médico veio e havia um surto de difteria acontecendo. Só havia uma coisa a fazer, que era atacar a causa da difteria e esfregar o fundo da garganta com esse medicamento. Abra a boca. Pode me ajudar? Martha recebe sinal verde para continuar com a tortura. Abra a boca. Abra a boca. Este nível de sadismo não é algo que surge da noite para o dia. Martha vinha desenvolvendo isso provavelmente desde a adolescência. Ninguém acorda um dia aos 40 anos e decide torturar crianças enquanto assam bolo. Isso doeu. Ela era medonha. Ela era vil. Por que uma mulher faria isso a uma criança? Para Martha, era para ter prazer sexual sádico. Os vizinhos contavam que viam Martha balançando na sua cadeira, enquanto os enteados se contorciam em agonia, gritando e morrendo. Para algumas mulheres, balançar é sexualmente gratificante. É chamado de masturbação infantil. Não há mãos envolvidas, é tudo na mente. Martha larga a família para estar com o amante. Agora ela aumenta seu prazer, causando dor. Quando uma criança morre, ela segue para a próxima. Desta vez, ela não chamou o médico. Pegou o velho remédio para a dor de garganta, a escova, e seguiu adiante. Abra essa boca. Arthur é a terceira vítima, em pouco mais de um ano. Abre essa boca! Não dói. Ela os deixava bem doentes e depois mais doentes até morrerem e assistia com prazer à morte deles. Martha ainda não acabou. George, de 14 anos, começa com uma tosse familiar. Nós vamos tratar disso e cortar o mal pela raiz. Abra sua boca, George. Ele sabe que não deve obedecer às ordens da madrasta. Volte aqui agora, George! Ele ouvia os ruídos vindo dos quartos e a viu regozijando quando uma das suas irmãs morreu. George foge de Martha e sai à procura da mãe biológica. Ela tentou me envenenar.
tentou me matar. Quando ele a encontra e conta o horror, a mãe avisa a polícia. Cada vez que ela dava o remédio, elas ficavam mais doentes. Ela ria da dor delas. Ela ria da dor? Ela sentia prazer com isso. O segredo de Martha Randall é finalmente exposto. Se o enteado de Martha não tivesse fugido, com medo dela se voltar contra ele, com certeza ela teria matado muito mais crianças. Não há outro motivo real compreensível para esta mulher matar essas crianças, a não ser porque ela era extremamente cruel. Sua prisão e julgamento abalam a comunidade. Houve muito sentimento de ira sobre a Martha Randall. Os crimes eram tão horrendos que o povo clamava por vingança. Martha Randall é declarada culpada do assassinato de Arthur Morris. Ela é condenada à morte. O juiz concluiu que ela era um monstro sádico que obtinha prazer sexual em ver as crianças morrerem em agonia. – 6 de outubro de 1909. 20 dias após ser condenada, Martha Randall foi enforcada na prisão Fremantle. Mas seu legado continua. O caso tornou-se um folclore. Ela se tornou a bruxa malvada para crianças malcriadas. Se você não se comportar, vai ter a sua garganta pintada. Os crimes que ela cometeu contra crianças eram absolutamente inacreditáveis. É inconcebível que um ser humano possa fazer isso. Martha era uma assassina fria e sádica. Não havia espécie pior. Ainda bem que ela morreu. Elas eram almas sem coração, que torturavam e matavam os indefesos. O lar de Elizabeth Brownrigg era a casa do terror. Carrie Dalton atormentou e matou por algumas joias. E Martha Randall sentia prazer com a agonia dos enteados. Essas mulheres assassinas eram sádicas, que obtinham prazer com a dor.